quero ler um texto que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Isaías 6 diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: Agora que esta brasa tocou os teus lábios, as tuas culpas estão tiradas e os teus pecados estão perdoados. Em seguida ouvi o Senhor dizer: Quem é que eu vou enviar? E quem será o nosso mensageiro? Então eu respondi: Aqui estou eu, envia-me a mim. Bem, Glória a Deus. essa passagem, ela nos fala de um determinado momento, logo após a morte do rei Uzias, que foi um dos reis de Judá. Ele é tido como um bom rei. Infelizmente, no momento final da sua vida, ele quebrou alguns princípios, né, espirituais. Ele resolveu usar o óleo sacerdotal, algo que só poderia ser usado pelos sacerdotes, e por conta disso, por essa quebra de princípios, lhe veio um sofrimento que lhe causou, né, a morte. Dizem alguns historiadores que Isaías, ele foi um profeta que profetizou, que exerceu seu ministério na corte de Judá. E isso se deve ao fato dele ser um parente próximo de Uzias, né? Então, o texto de Isaías 6 começa exatamente com esse momento de lamentação, com esse momento em que a nação está passando por um momento Luto, de né, indecisões. pastor? Oi? Um momento de luto. Exato. E também de indecisões, né? Porque toda troca de governo gera um ambiente de tensão, gera um ambiente de indecisão. Instável, né? Exatamente. A política externa, as relações públicas, né? Todo o contexto que o trabalho de um governante, que o trabalho que o governante exerce, fica todo instável. E é exatamente assim que começa o capítulo 6, dizendo: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. E aqui nós podemos extrair o primeiro ensino que esse texto tem a nos dar, porque provavelmente Isaías estava no templo, orando a Deus, buscando a Deus, e muito provavelmente clamando pela nação, clamando pelo destino da nação, pelo momento em que o país estava se encontrando, e de repente ele tem uma visão do Senhor sentado sobre o trono. É como se o Senhor dissesse para ele, como se Deus estivesse dizendo para ele que, embora o controle da nação poderia estar instável, que as situações poderiam estar agora desajeitadas, contudo Deus continua reinando no seu trono. Deus continua tendo controle sobre tudo e sobre todos. Que a nossa política humana ela pode ser caótica, nós podemos estar vivendo dias difíceis, podemos estar vivendo situações de conflitos,
podemos estar vivendo situações de catástrofes, mas ainda assim o Senhor reina, o Senhor governa a história, o Senhor tem o controle de todas as coisas. Isaías 6 é um texto que começa nos mostrando e nos revelando a sabedoria, a soberania de Deus sobre todas as coisas. Isaías está lá, preocupado sobre o futuro da nação. E Deus se revela para ele dizendo: eu sou o futuro de toda a terra. Eu sou aquele que tem o controle sobre todas as coisas, sobre toda a história, sobre toda a vida. E essa visão que Isaías tem, é uma visão que o coloca num estado de crise, o coloca numa situação de medo, o coloca numa situação de pavor, primeiramente porque ele tem uma visão do trono de Deus, ele tem uma visão da glória de Deus, ele vê seres espirituais celebrando, adorando ao Senhor, seres que não conseguem nem levantar os seus rostos para exercer um ato de adoração a Deus. Esses seres estão reverenciando, cantando, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, mas não são capazes de olhar para aquele que está sentado no trono. E diante disso, há um profundo choque de realidade, que esse é o choque de realidade quando nós temos um encontro com Deus. O encontro com Deus, ele promove na nossa vida duas consciências. A primeira, que é a consciência de quem Deus é. Deus é aquele que é santo. Deus é aquele que está acima de todas as coisas. Deus é o mistério. Deus é aquele que é incompreensível, que está para além da razão humana, que está para além da compreensão humana. Ele é o Senhor, é o Todo-Poderoso. A segunda consciência é que nós olhamos para nós mesmos em relação a Deus e enxergamos as nossas misérias diante de um Deus santo, diante de um Deus todo-poderoso, diante de um Deus que é o Senhor da história, que está sentado no trono e que governa o mundo, que governa o universo, que governa todas as coisas. Nós reconhecemos a nossa total incapacidade, a nossa pequenez, as nossas limitações. Quando Isaías ele vê a glória de Deus, quando Isaías ele vê aquele momento de entronização, de adoração, ele olha para si mesmo e ele diz: ai de mim, eu estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. Esse deveria ser, mas na verdade esse é o resultado de quando alguém tem um verdadeiro encontro com Deus. O verdadeiro encontro com Deus nos leva à consciência das nossas misérias, à consciência das nossas limitações, à consciência de que nada podemos, de que nada somos, de que não temos condições de gerir a nossa vida e de continuar a nossa história apenas pela força do nosso braço, apenas seguindo as nossas ideias, apenas seguindo os nossos pensamentos e aquilo que nós achamos ser o certo. Até porque, diante da verdade de Deus, as nossas verdades se manifestam muitas vezes como mentiras. Nós criamos verdades para nós e andamos e vivemos de acordo com as verdades que nós construímos e acreditamos ser as corretas, mas quando nós nos deparamos com a realidade da palavra de Deus, da verdade de Deus, nós vemos que muitas vezes nossas verdades não passam de falácias, não passam de mentiras. E aí nós descobrimos o quão a nossa vida, ela muitas vezes é infrutífera e insignificante fora dessa realidade de Deus. Isaías tem esse choque na consciência, esse choque de enxergar-se, de enxergar a si mesmo, de ver aonde ele
estava. Eu acho que esse é um dos grandes desafios nossos, nos nossos dias. Nós nos vemos em muitos lugares, nós idealizamos muitos lugares, nós queremos o sucesso, queremos realizações, queremos estar no pódio dos vitoriosos, queremos os aplausos, queremos o reconhecimento, mas nos esquecemos de olhar para a nossa própria vida e ver onde nós estamos em relação a Deus. Qual a nossa condição em relação a Deus? Aquele que criou todas as coisas, aquele que é Senhor de todas as coisas e aquele a qual nós iremos prestar conta da nossa vida, das nossas escolhas e das nossas ações. E por conta da nossa sociedade não lançar este olhar para dentro de si mesmo, as pessoas andam num emaranhado de ilusões. Ilusões que acabam por cegá-las, que acaba por distanciá-las de Deus, que acaba por colocá-las em labirintos onde elas não conseguem mais sair muitas vezes, e se não for a graça divina, se não for o Senhor estendendo a mão para resgatá-las, jamais sairiam daquela condição. Então, nós, ao olharmos para esse texto, nós precisamos entender duas verdades. A primeira é que Deus é soberano, é Senhor, tem o controle de todas as coisas. A segunda é que diante dessa soberania, dessa majestade, dessa santidade, desse poder, nós somos meros pecadores. Nós somos pessoas que estamos na condição daquilo que Paulo sintetiza em Romanos 3:23, onde ele diz: pois todos pecaram e se tornaram carentes da glória de Deus, se tornaram carentes do auxílio divino. Diante de um Deus tão santo, a imagem e a consciência que temos de nós é de pecadores. E Isaías, ele tem um profundo sentimento de comoção, porque ele vê que ele viu, ele teve uma visão do trono de Deus e ele não vai poder sobreviver a isso. E então, Deus, ele se manifesta e ele se revela como um Deus poderoso. Mas o que me chama mais atenção é que nesse texto, o que Deus resolve revelar, mais do que o seu poder e a sua grandeza, Deus resolve revelar a sua misericórdia. Porque naquele momento, um anjo pega uma brasa do altar celestial, de um altar que existe nos céus, dentro daquela visão, e vem ao encontro dele e com aquela brasa do altar toca os lábios do profeta como um sinal, como um símbolo de purificação, como um símbolo de perdão, como um símbolo de que ele encontrou a graça de Deus. Mesmo diante da visão de Deus como juiz, da visão de Deus como rei, da visão aterrorizante de Deus como Senhor, Deus resolve, mais do que o seu poder, revelar o seu amor, revelar a sua graça, revelar a sua misericórdia. E depois, num outro momento, no momento ápice da história, ele revela essa graça e essa misericórdia em seu Filho, em Jesus de Nazaré. Aquele que não nos purificou por meio do fogo, mas nos purificou, nos restaurou e nos trouxe à presença de Deus por meio do derramar do seu sangue, por meio da sua morte e da sua ressurreição. Essa consciência de pecador, essa consciência de que estou perdido, essa consciência de terror diante da majestade de Deus, leva o profeta a se render a Deus. E rendição, ele é o caminho para que possamos viver uma vida de poder em nossas vidas. Não existe homem ou mulher que seja usado por Deus
que não se tornou um homem ou uma mulher rendido, alguém que abriu mão de realizar as suas próprias vontades, de viver o seu caminho, a sua trilha, para permitir que Deus conduzisse a sua vida, a sua história, para que os desígnios dele, para que a vontade dele pudesse ser cumprida por meio das nossas vidas. A renúncia é a chave que abre os cofres de Deus. A renúncia é a chave que abre o baú dos tesouros divinos sobre as nossas vidas. Isaías se rende, o profeta se rende e se permite agora ser alguém a serviço não do rei Uzias, como ele era antes, mas do Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Diante desse momento em que ele é tocado por Deus, em que ele não é só tocado, mas ele é marcado por Deus, o Senhor faz uma pergunta e lança essa pergunta diante do seu conselho celeste, dos seus anjos, e ele pergunta: quem eu vou enviar e quem será o nosso mensageiro? Então Isaías responde: aqui estou eu, envia-me a mim. Então nós podemos entender que o encontro com Deus produz 3 resultados em nossas vidas. Quando temos um encontro com Deus, primeiramente é gerado em nós uma consciência de quem Deus é. Em segundo lugar, é gerado em nós uma consciência de quem nós somos. Mas em terceiro lugar, nos é gerada uma consciência da missão. Isaías, ele sabe que ele veio de um povo que está distante do Senhor, assim como ele se vê como alguém distante de Deus. Mas ele recebe a graça, ele recebe perdão, ele recebe misericórdia. E agora ele tem uma missão, nasce a missão no seu coração de fazer com que as pessoas também pudessem ter esse encontro com Deus, esse encontro que transformou a vida dele, também poderia transformar a vida de outras pessoas. E quando Deus procura alguém fiel, que pudesse ser fiel a Ele, fiel às suas palavras, para declarar as suas verdades, Ele aceita o desafio. Ele aceita o desafio de ser um instrumento de Deus, de ser uma voz de Deus nesse mundo. Os homens tapam os seus ouvidos para a voz de Deus. As pessoas normalmente têm os seus ouvidos abertos a todos os sons possíveis, mas a verdadeira voz, que a tudo dá sentido, que a tudo dá vida, normalmente nós procuramos não ouvir. As pessoas procuram tapar os seus ouvidos. Mas a voz do Senhor é tão poderosa que, independente das nossas indiferenças, independente das nossas friezas, indiferente das nossas atitudes de rebelião, ele faz ecoar a sua voz na criação. Isso faz me lembrar o Salmo 29, onde ele diz que a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. E aí, voltando àquela pergunta que você me fez lá no início, né, sobre todo esse caos que nós estamos vivendo, toda essa situação que nós estamos vivendo. Quando nós tapamos os nossos ouvidos para não ouvir a voz de Deus, essa voz, ela ecoa na criação. Essa voz se faz ouvir por meio de tantas situações que vão nos assustar, que vão nos aterrorizar, para lembrar que nós não somos independentes. Embora nós, seres humanos, tenhamos trilhado o caminho da independência e queremos viver uma vida achando que somos donos da nossa própria realidade, situações como essas que estão acontecendo no mundo, que
tem ecoado muito forte desde a pandemia de 2020, ela é um eco da voz de Deus, nos chamando para olhar para Ele. É um eco da voz de Deus nos alertando que a vida humana ela é frágil, que os nossos dias passam diante dos nossos olhos como uma nuvem passageira no céu, que não somos tão poderosos como imaginamos ser, não somos tão inteligentes como imaginamos ser, não somos independentes como imaginamos ser. Que toda a vida, que toda a história, que todas as coisas estão nas mãos dele. E se nós continuarmos a não ouvi-lo, ele fará ecoar a sua voz na criação. Então, que nós possamos, a exemplo do profeta nessa passagem, à medida que nós vamos conhecendo a Deus, nós possamos nos render a Ele, que nós possamos permitir que as resistências das nossas vidas sejam quebradas, que Ele possa ser o Senhor da nossa vida, da nossa história. E que assim como nós temos vivido na nossa vida todos os dias a manifestação do amor de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, isso possa despertar a nossa consciência para sermos instrumentos de Deus, para levarmos esse amor de Deus, essa misericórdia de Deus, mas também o anúncio da sua justiça e do seu juízo ao mundo. Precisamos ter esta consciência da missão. O Deus que nos resgatou, o Deus que nos amou, o Deus que nos salvou e nos trouxe a sua presença. Ele quer filhos, ele quer gerar filhos nesse mundo. E nós somos aqueles responsáveis por levar esta mensagem, por levar a verdade de Deus, por levar a palavra de Deus às pessoas, para que elas também possam ter um encontro com Deus. Então, que o Senhor possa gerar em nós essa consciência, a consciência de quem Ele é, a consciência de quem nós somos e a consciência da missão. Amém? Queria mediante Muito bem. Gostaria de orar. Claro, fica à vontade. Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça, te bendizemos pela tua fidelidade, pelo teu amor, e eu peço pela vida de cada um dos que estão assistindo e dos que irão assistir, Senhor, esta gravação, que o Senhor possa continuar falando aos seus corações, que o teu Espírito possa continuar soprando vida, iluminando, tirando-nos, ó Pai, das situações que nos deixam reféns desse mundo e do nosso próprio coração, e que possamos ser liberados para ir ao teu encontro. Que tudo aquilo que nos impede, Senhor, de viver uma comunhão mais profunda, viva e verdadeira contigo, que essas resistências possam ser quebradas em nome de Jesus. Que o Senhor possa produzir em nós vida abundante. Possamos ser, ó Pai, galhos ligados à árvore da vida, a qual produz muito fruto, para a glória do teu nome. Por Cristo Jesus. Amém.